Salve, salve, gente amiga, você aí do YouTube, Facebook. Estamos chegando aqui para uma observação de um amigo meu aqui do Facebook, que é o nosso amigo Roberto do RF Studio, né? Ele adquiriu um Studio Channel da Presonus, né? No qual eu também já tenho um, faz tempo aqui que eu adquiri. É um ótimo equipamento, um equipamento de ponta, profissional. E o Roberto, né, quer tirar uma dúvida a respeito do meu preset, né, como eu utilizo aqui o meu Studio Channel. Então, Roberto, é o seguinte, olha, do meu pré aqui, do Studio Channel, eu só utilizo o compressor dele, né, o compressor e o pré. Eu tenho um microfone condenser ligado nele, que é um C3000 da AKG. O microfone entra, né, na entrada in, sai na entrada out e vai direto para uma interface. Essa interface está ligada diretamente com o computador, e aí o processamento de gravação feito aqui no estúdio Publicidade é dessa forma. Então é o seguinte, vamos lá como eu utilizo ele aqui e o preset no qual, né, você também pode utilizar aí no seu Studio Channel. É o seguinte, ó, aqui você tem o Tube Preamplify, né? O pré-amplificador, a gente pode traduzir desta forma, né? Aqui a gente tem esse primeiro botãozinho que é o ganho. Nesse botãozinho aqui, nesse primeiro botão, você pode dar o ganho, né, de volume do microfone, né? Ele vai aqui de 10 a deixa eu ver aqui, a 54%, tá ok? Eu utilizo ele aqui em 30%, né? Em 30%, tá bom? Depois, em seguida, vem o Tube Drive, que é para você dar uma temperatura maior na válvula, né? Se você quiser um off mais quente, né, com uma temperatura mais pesada da válvula, então você pode acionar esse botão que vai de 0 a 100%. Eu utilizo aqui ele em 55%, tá legal? Aqui em cima você tem o primeiro botãozinho, que é do Phantom Power, né, que é da Força Fantasma, para poder ligar o microfone de 48 volts, tá legal? Aqui, se você tiver um microfone condenser ligado nele, tem que acionar esse botão, senão seu microfone não vai funcionar, tá bom? Então o primeiro botãozinho aqui, ó, 48 volts, depois na sequência vem esse aqui que é um inversor de fase, né? Você pode inverter a fase do microfone. Aí na sequência vem esse de menos 20 dB, para quem quiser dar um corte aí no volume do microfone. Eu não utilizo, deixo ele desligado. E depois vem esse corte na equalização de 80 Hz, que também eu não utilizo, deixo desligado, tá ok? E aí a gente começa a parte do compressor, né? Então aqui o primeiro botão é esse Trash, tá bom? Que ele começa aqui de menos 40 e vai até 20. Menos 40 significa menos sinal, né? A partir de 6, 12, 20 significa que você está mandando mais sinal. Então, qual a minha configuração aqui? Ele está em 18, ou seja, menos 18. Tá legal, Roberto? Aí vamos para o ratio, né? O ratio, tá bom? Aí ele começa aqui, ó, de 0 vai até de 0, né? Vai até 10. Então eu utilizo ele aqui no 6, tá bom? Utilizo ele no 6, no ponto 6. Na sequência vem o ataque,
né? Vem o ataque. Então, no ataque aqui, nesse botão ataque, eu utilizo ele aqui no meio, tá certo? Ou seja, na questão horária, significa meio-dia ou meia-noite. E vem o release, né? O release, eu já utilizo ele na posição, vamos dizer, 1 hora, tá? Na posição 1 hora, já que nesses dois aqui não tem números para você se guiar, tá certo? Aqui você tem que ir realmente pelo ouvido, pelo tato, né? E fazer aí a sua configuração. Então aqui o release eu utilizo no sentido 1 hora, um pouquinho mais para o slow, tá bom? E por último aqui, né? Por último tem o botãozinho ganho. O botãozinho ganho do compressor. Se você olhar aí direitinho, ele começa aqui -10, -8, né? Vem aqui até o 0 e depois ele começa aqui dá uma acrescentada 2, 4, 6, 8, 10, né? Então eu utilizo ele o que? Tem o 0, aí tem o primeiro pontinho para o sentido horário, então eu utilizo esse pontinho, tá certo? Aqui você tem o compressor bipace, né? É para você acionar e desacioná-lo. Então no caso aqui ele está ligado, né? Então todo o processamento que vem do microfone ele vai estar acionado e aí eu tenho o meu off aí com mais qualidade na questão aí de compressão, tá bom? Nesse outro lado aqui, você observa que nós temos o equalizador, né? Temos aqui o equalizador, ele trabalha aqui com duas opções, né? Em low, ele tem a frequência, tem um ganho. Em mid, tem frequência e tem ganho, tá certo? E high, também frequência e ganho. Então, o que é que acontece? Eu não utilizo esse equalizador. Eu não utilizo o equalizador dele. Aí você vai me perguntar, mas por que, Edivaldo? Não tem qualidade, etc tal. Bom, a questão é o seguinte, eu prefiro utilizar os meus plugins que estão na minha máquina porque eles são mais precisos, né? São mais precisos, tá entendendo? Mas, assim, para quem quiser chegar numa precisão legal nesse equalizador aqui, nesse parâmetro que equalize, ele dá realmente uma qualidade perfeita, tá certo? Agora você vai ter que ter um ouvido aí muito bom, apurado, vai ter que ver realmente a questão das frequências, né? Inclusive eu tenho um amigo que tem o Studio Channel e ele já me falou o seguinte: Edivaldo, se você for utilizar aí o equalizador, procure mexer só na frequência, não mexa nos ganhos, né? Deixa os ganhos aí em flat e só mexa aonde tiver nos botões de frequência. Então aí eu testei, comparando com os meus plugins, então eu achei melhor utilizar aí os plugins que eu já tenho na máquina, tá certo? Então você observa aqui que tá a luzinha vermelha, é porque ele tá desabilitado, tá certo? E por último aqui você tem esse botãozinho level, né? Que é para dar um ganho geral, um volume geral em todo o prédio.